Olá, meus irmãos, meus amigos, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma devocional online aqui por meio do Instagram. Então eu quero convidá-los a compartilhar essa mensagem para os seus amigos, para os seus contatos, tá bom? Eu quero trazer aqui uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Vamos iniciar orando. Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, rogando o Teu auxílio para nesse momento apresentarmos ao Senhor um serviço de culto vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu rogo, Deus, que o Senhor esteja falando a corações, ou seja, a pessoas, a vidas, ó Senhor, que terão acesso a este vídeo. Que seja o Teu Santo Espírito a tocar, que seja o Teu Santo Espírito a vivificar, que seja o Teu Santo Espírito a gerar vida, que seja o Teu Santo Espírito a fortalecer os irmãos, a edificá-los, a consolá-los e também, ó Deus, a desafiá-los, Senhor, a viver uma vida para a Tua glória. Ó Senhor Espírito Santo, Tu és soberano e tem a liberdade para fazer conforme a Tua vontade. E se for a Tua vontade, que o Senhor esteja convencendo pessoas, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor Deus faça aquilo que ao homem é impossível, mas que eu creio que a Tua palavra, o Teu evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que vidas sejam salvas a partir da mensagem da Tua palavra pregada. Assim eu oro, rogando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu louvo a Deus por vocês que estão assistindo e quero convidá-los nesse momento a cantar comigo um hino conhecido na Igreja Presbiteriana, mas que tem tudo a ver com a palavra que eu quero trazer para você nessa noite. Eu não sou cantor, mas eu gostaria que você me acompanhasse e cantasse, se assim você souber comigo esse cântico. Ele diz assim: fortalece a Tua igreja, ó bendito Salvador, dá-me Tua plena graça, vem e renova
Nesse momento eu gostaria de convidá-los a estarem atentos a uma porção da palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. E o texto está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1, que diz o seguinte: Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Meus amigos, este evangelho, o evangelho conhecido como Evangelho segundo Mateus, foi escrito por um dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo para ser apóstolo. E este apóstolo, ele escreveu este evangelho com o propósito de falar aos judeus acerca do Messias, que Jesus é o Messias, o rei de Israel, prometido por Deus ao seu povo. Tanto que no início deste evangelho ele começa trazendo a genealogia de Jesus, ou seja, falando que Jesus ele é da descendência de Abraão, assim também como da descendência de Davi. Havia a promessa de que o rei ele seria da descendência de Abraão a partir da promessa que Deus fez a Abraão, que dele faria uma grande nação. Também diz que o Messias seria filho de Davi, ou seja, como rei, como aquele que reinaria sobre o povo de Deus para todo sempre. Mas o fato é que, quando Mateus escreve não somente acerca da genealogia de Jesus, mas também ele fala de informações acerca do nascimento de Jesus, né, que o seu contexto reflete o cumprimento das profecias no Antigo Testamento acerca da vinda do Messias. Nós encontramos o prenúncio, ou seja, o último dos profetas do Antigo Testamento, que é João Batista, anunciando, ou seja, como a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Messias. E nós vemos Jesus sendo batizado por ele no Rio Jordão e depois sendo levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E após vencer o diabo, vencer a tentação do diabo, Jesus, ele passa a fazer os seus discípulos, a chamar aqueles que seriam os seus apóstolos. E então Jesus traz o primeiro discurso, que é conhecido como o Sermão do Monte. E nos capítulos 5, 6 e 7, nós vemos Jesus falando da ética do reino, falando os ensinamentos acerca do Evangelho, de como esses discípulos, a sua igreja, o seu povo, eles deveriam viver para a glória de Deus. Após o discurso do Sermão do Monte, então nós vemos Jesus fazendo sinais, prodígios, milagres e maravilhas, como sinal, como cumprimento de que ele realmente é o Messias e que esses sinais apontavam para a sua divindade. E então, após esses acontecimentos, nos capítulos 8 e 9, dos grandes sinais, curas que Jesus faz, nós chegamos então no capítulo 10, que é o texto que nós acabamos de ler. No capítulo 10, versículo 1, nós vemos Jesus chamando os seus 12 apóstolos. E o texto diz que Jesus ele chama para si esses 12 discípulos.
Jesus chama para si, ou seja, convoca-os para fazer parte do seu grupo e deu autoridade a esses homens, aquilo que nós chamamos das credenciais apostólicas. Deus, ele deu dons espirituais especiais a esses homens como credenciais apostólicas para que eles pudessem não somente expulsar demônios, expelir espíritos imundos, mas autoridade para curar doentes e enfermos e até ressuscitar mortos. Isso nós podemos ver nos relatos dos demais evangelistas, nos evangelhos sinóticos, como Marcos e Lucas. Mas o fato, meus amigos, é que diante aqui do chamado que Deus fez a esses 12 apóstolos, eu gostaria de trazer aqui algumas lições acerca de como a igreja deve cumprir a missão de Deus em meio ao mundo em caos. O tema é a missão da igreja em meio ao mundo em caos. Nós estamos vivendo um caos momentâneo. Caos econômico, caos político, social, um caos em proporções sanitárias, né, por causa do Covid-19. Mas esse caos, ele é fichinha diante do grande caos que afetou a humanidade a partir da entrada do pecado no mundo. Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus criou todas as coisas perfeitas e colocou o homem, Adão, e a mulher, Eva, ambos para dominarem a terra, para governarem sobre a terra, para cultivarem a terra. Deus deu pelo menos 3 mandatos a eles. O mandato espiritual, que estava relacionado no relacionamento do homem com Deus. O mandato social, que está relacionado do relacionamento do ser humano com o seu próximo. E o mandato espiritual, que está relacionado com o seu relacionamento com a cultura, o seu relacionamento com o meio ambiente, com a terra que Deus deu para que o homem dominasse. Mas quando o homem se rebelou contra Deus lá no Éden, a queda do homem produziu não somente efeitos nefastos no próprio homem, como a morte espiritual, o afastamento e inimizade com Deus, mas também trouxe maldição sobre a terra. E desde então, o mundo está em caos. Mas o fato, meus amigos, é que Deus, ele prometeu a restauração por meio do seu Filho Jesus Cristo. E desde o Éden, desde Gênesis, nós já vemos a manifestação da graça de Deus, quando Deus ele promete a redenção por meio de Cristo. E durante todo o Antigo Testamento, há, tanto na lei como nos profetas, testemunho acerca do Messias, do Cristo, daquele que viria para redimir todas as coisas. E esse é Jesus. Que Mateus, nesse evangelho, que eu posso dizer que é um evangelho missionário. Sim, é um evangelho missionário. Porque ele aponta para Cristo, com uma boa nova de salvação, de redenção, para o homem meio ao caos. E eu posso te dizer mais, o próprio Jesus é o grande missionário, porque ele foi o enviado do Pai para cumprir a missão de pregar as boas novas.
Veja que o texto que nós lemos aqui em Mateus capítulo 10, o contexto mais próximo desse texto, que fala acerca de Jesus como missionário, está no capítulo 9, versículo 35, que diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam, orem a Deus, orem ao Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores à sua seara. Veja que o chamado de Jesus para os apóstolos e o envio desses apóstolos para cumprir uma missão, ela é precedida justamente da própria missão do nosso Senhor Jesus Cristo. E Lucas nos relata muito bem acerca da missão de Jesus. Lucas, no capítulo 4, ele cita uma profecia de Isaías. A profecia está no capítulo 61. E Jesus, ele diz acerca de si mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O cumprimento é em Jesus. E aqui ele está percorrendo as cidades, as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade, pastoreando um povo que jaz em trevas, disperso, um povo aflito, exausto, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, ele diz aos seus discípulos para que eles façam a missão, mas que eles também orem para que Deus envie mais trabalhadores para cumprir a missão dada por Ele. A quem a Jesus estava falando? Jesus, ele está falando de nós, do povo de Deus, da igreja de Cristo. Nós talvez não tenhamos os mesmos dons, as mesmas credenciais apostólicas dos apóstolos. Mas o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem e hoje e sempre será o mesmo. O Deus Todo-Poderoso, que deu autoridade à sua igreja. E nós vemos aqui a primeira lição que nós tiramos desse texto, é que o chamado é Deus quem faz. É Deus quem chama os seus discípulos para cumprir uma missão. A segunda coisa é que Deus, ele chama e ele também capacita, ou seja, Deus habilita, Deus, ele dá autoridade para a sua igreja cumprir a sua missão. E que autoridade é essa? Meus amigos, nós precisamos compreender que a igreja de Cristo, ela recebeu poder do alto, poder do Espírito Santo. E a igreja recebeu esse poder para cumprir a missão. E quando nós olhamos esse texto falando sobre a autoridade que foi dado aos apóstolos, nós precisamos compreender que nós somos uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja enviada. Nós somos uma igreja que estamos fundamentadas na doutrina dos apóstolos.
e que estamos dando continuidade à missão que Deus deu aos apóstolos. A Igreja de Cristo dos nossos dias precisa cumprir essa missão e para isso Deus deu poder e autoridade à Igreja. Autoridade para quê? Para cumprir a missão. Mas autoridade sobre o quê? O texto fala que Jesus deu autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar. Veja, o apóstolo Paulo, ele nos diz, no capítulo 6 de Efésios, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus e usar as armas espirituais que Deus nos deu, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Tudo isso para quê? Para nós lutarmos contra inimigos espirituais. A nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas nós temos muitos inimigos. E em Efésios, Paulo fala do diabo como principal inimigo. O nosso principal adversário, Satanás. O diabo acusador. Não somente ele, mas os seus auxiliares, os espíritos imundos, os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Eles tentam armar ciladas para o cristão cair em tentação. Ciladas para o cristão, eles venham a deixar de crer e sucumbir à incredulidade. Ele quer nos destruir. Mas não somente poder contra as astutas ciladas do diabo, mas também para nós enfrentarmos o dia mau. Todos nós passaremos por dias maus, por algum tipo de sofrimento, já que vivemos em um mundo que está em caos. Nós também temos uma grande luta, aquilo que nós chamamos da nossa natureza carnal, caída, contra a nova natureza, a natureza espiritual. O cristão há uma luta ferrenha. A carne milita contra o espírito contra a carne. O homem, o velho homem, ele quer ressuscitar. Ele quer ter domínio sobre o nosso novo homem. Por isso nós precisamos nos despirmos do velho homem, nos revestirmos do novo homem, criado em Cristo, como nova criatura. Então, grandes são as lutas que nós enfrentamos. E nós precisamos compreender, cristãos, que nós, nesta vida, a vida cristã, ela não é um passeio no parque. Nós estamos em guerra espiritual. Ok? Então, Deus deu autoridade, deu poder à igreja para vencer. Antes nós éramos escravos do pecado, estávamos mortos em delitos e pecados. A partir do momento que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo e recebemos uma nova vida, nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos domínio sobre o pecado. Nós temos poder para vencer o pecado. Por mais que livres da escravidão, mas ainda não da presença do pecado. Somente na glorificação que seremos totalmente livres, plenamente livres. Mas enfim, meus irmãos, a autoridade é para que a igreja militante, que também é uma igreja que será triunfante, essa igreja continue cumprindo a sua missão e as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Uma igreja que está firmada no poder de Deus. Irmãos, uma outra lição é que a igreja também é chamada para cumprir a sua missão como uma comunidade terapêutica. Sim, veja que
Jesus, ele deu autoridade também para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E a maior enfermidade, a maior doença do homem, o homem sem Cristo, é a escravidão do pecado. É a morte espiritual. É estar afastado de Deus, inimigo de Deus, precisando de reconciliação. E tão somente por meio de Cristo é que essas pessoas, elas serão curadas, elas serão transformadas. E a igreja, como instrumento de Deus, é essa comunidade terapêutica que deve levar cura para os doentes. Jesus, ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Há quem diga que a igreja é um grande hospital, onde as pessoas chegam doentes, e ali tem muitas pessoas doentes, né, que estão ali para serem curadas. E nós precisamos cumprir o nosso papel como comunidade terapêutica. Seja para levar cura em todos os sentidos, fisiologicamente, emocionalmente ou psicossomaticamente, mas principalmente espiritualmente. Nós precisamos cumprir a nossa missão também como uma comunidade terapêutica. Meus irmãos, para concluir, eu quero dizer o seguinte: só há uma forma de nós cumprirmos a missão. Em meio ao mundo em caos, só há um meio pelo qual nós podemos cumprir a nossa missão. Claro que quando nós falamos em missão, a missão da igreja é algo muito abrangente, está relacionado com a própria vida do cristão, aonde ele está inserido, como eu já falei, cumprindo os mandatos, né, espiritual, social, cultural. Pois nós, além de estarmos enfrentando uma guerra espiritual, também estamos enfrentando uma guerra cultural. O mundo jaz do maligno. Mas como nós conseguiremos cumprir essa missão? E aí eu quero falar de um aspecto da missão específica, que tão somente por meio desse aspecto da missão é que nós conseguiremos cumprir a nossa missão de fato. Eu estou falando da evangelização, de proclamarmos o Evangelho. Nós precisamos testemunhar o Evangelho, sim, mas acima de tudo nós precisamos proclamá-lo, porque o Evangelho é a boa notícia de salvação em Cristo Jesus. O Evangelho é a boa notícia de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Nós precisamos pregar o Evangelho. Mas por que nós estamos falhando? Por que a igreja dos nossos dias tem falhado em cumprir a sua missão em meio ao mundo em caos? Eu quero trazer aqui alguns motivos. Na verdade, nós temos falhado porque nós precisamos de algo de Deus, que é essa autoridade, que já nos foi dada por Deus. Mas, meus amigos, parece que a igreja dos nossos dias, ela está apática. Ela não cumpre a sua missão porque ela está apática. Há uma necessidade urgente de um avivamento nos nossos dias. Há uma necessidade urgente de um avivamento nos nossos dias para que cumpramos a nossa missão em meio ao mundo em caos. E eu vou te falar aqui, utilizando o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes,
livro intitulado por Pentecostes. E o Hernandes Dias Lopes nos traz aqui pelo menos 3 motivos pelos quais nós necessitamos urgentemente de um avivamento nos nossos dias. Ele diz aqui, por que o Pentecoste é necessário hoje? E eu estou utilizando aqui a palavra para avivamento. Por que nós precisamos de um avivamento? Em primeiro lugar, porque por causa do baixo nível espiritual do povo de Deus. Irmãos, a igreja vive uma vida cristã superficial, um baixo nível espiritual. A igreja ela tem até crescido territorialmente, quantitativamente, mas a igreja ela não tem exercido nenhuma influência nos nossos dias, por mais que ela tenha uma quantidade grande até de membros, de fiéis. E isso se dá por causa deste baixo nível espiritual que a igreja está. A igreja tem sido mais conhecida nos nossos dias pelos escândalos, meus irmãos, do que pela sua piedade. O segundo motivo pelo qual nós precisamos de um avivamento urgente nos nossos dias é porque a igreja está trancada dentro das 4 paredes. Somente um avivamento para despertar a igreja para cumprir a sua missão com a autoridade que Deus deu. Veja que, se nós olharmos para os discípulos de Jesus no capítulo 20 de João, enquanto eles estavam ali enclausurados, certo? Tudo bem que eles estavam aguardando a promessa, da descida do Espírito Santo que o nosso Senhor Jesus prometeu, mas eles estavam amedrontados, eles estavam fechados dentro de 4 paredes. Tudo bem que eles estavam orando, eles estavam esperando a promessa, mas eles estavam amedrontados, com medo da perseguição dos judeus. O seu mestre tinha acabado de morrer, de ser assassinado. Eles estavam tímidos. Mas quando veio o Espírito Santo no dia de Pentecoste, e eles foram revestidos de poder, eles receberam o avivamento que produziu neles essa autoridade, esse poder, para que eles saíssem das 4 paredes e fizessem discípulos de Jerusalém até os confins da terra. A necessidade de um avivamento. Eu não estou dizendo que nós devemos esperar um novo Pentecostes, porque o Pentecostes ele foi um acontecimento histórico único na história da igreja. Mas avivamento, sim, nós devemos desejar. Nós devemos ansiar. Porque tão somente pelo avivamento é que nós receberemos então capacidade. Deus já deu autoridade à sua igreja. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, capacitou a igreja com dons, com poder. Mas o problema é que muitos de nós temos apagado o Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado, o Espírito Santo de poder. O Espírito Santo, que não é um espírito de medo, para estarmos amedrontados, não, mas um espírito de poder.
Um Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Um Espírito que nos habilita e nos capacita para cumprir a missão de Deus. Nós temos o Espírito pelo qual clama Abba Pai. É esse Espírito que habita em nós. É por meio dele, do poder dele, por meio da pregação do Evangelho. Mas por fim, meus amigos, em terceiro lugar, nós necessitamos de um avivamento urgentemente, porque nós temos visto fogo estranho. O fogo estranho tem substituído o fogo verdadeiro, o fogo genuíno do Espírito. Nós temos visto em alguns arraiais, em alguns grupos, um fogo estranho, onde as pessoas chamam de mover do Espírito todo tipo de emocionalismo, todo tipo de êxtase emocional, de manifestações e de fenômenos religiosos que não tem nada a ver com o verdadeiro fogo do Espírito. O verdadeiro fogo do Espírito, acima de tudo, produz em nós amor por Deus, para que amemos a Deus acima de todas as coisas e vivemos uma vida que o glorifique, testemunhando, sendo testemunhas de Cristo, sujeitos até a morte por amor a Ele. O verdadeiro fogo do Espírito aquece nossos corações para que vivamos uma vida piedosa. Desperta-nos e aviva-nos e purifica-nos para que sejamos boca de Deus para proclamar as boas novas do Evangelho. Foi assim no dia de Pentecostes com os discípulos. Foi assim quando eles foram revestidos de poder e provaram do avivamento. Claro que esse avivamento, eu não tenho a utopia de que o avivamento ele só deve acontecer em âmbitos nacionais, territoriais amplos. Não, o avivamento deve começar por mim. Deve começar na minha busca diária a Deus e um relacionamento com Ele. Aquilo que João Calvino fala, que nós não podemos separar o conhecimento de Deus da piedade. O verdadeiro conhecimento de Deus consiste em uma vida piedosa, uma vida que reverencia a Deus, uma vida que o ama de todo o coração, que o serve, sabe, que o reverencia. Uma vida que, por meio dos meios de graça que Ele mesmo deu, que Ele nos deu, nós vivamos um relacionamento íntimo com Ele e glorifiquemos a Ele em tudo. Então, o avivamento começa em nós, individualmente. Deus ele pode trazer um avivamento pessoal, como Ele pode trazer um avivamento em um pequeno grupo. E a partir desse pequeno grupo, ou se assim for a vontade do Espírito Santo, porque Ele é soberano, Ele pode trazer um avivamento em uma igreja local, ou em um presbitério, num grupo de igrejas, em uma região, ou, se assim for a vontade de Deus, em âmbitos nacionais. Mas nós precisamos desejar o avivamento, porque tão somente por meio do avivamento, de sermos avivados, cheios de Espírito Santo, é que nós cumpriremos a missão que Deus nos deu nesse mundo em caos. Que Deus abençoe a sua vida. Você, meu irmão, minha irmã, você que é cristão, a minha oração é que Deus nos desperte nos nossos dias, para que nós cumpramos a missão de Deus em meio ao mundo em caos, no mundo em meio ao caos. E a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não conhece a Cristo, que ainda não provou da salvação, eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele sim é o Messias. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele é aquele que foi enviado pelo Pai, o Filho de Deus, que veio para nos resgatar de um estado de trevas, de morte espiritual, em meio ao mundo em caos.
Não pense que você encontrará salvação, segurança e esperança em outro lugar. Não há nenhum outro lugar onde nós possamos estar seguros, salvos e encontrarmos esperança só em Jesus Cristo. É Ele que nos liberta da escravidão do pecado, por meio da sua obra sacrificial, do seu sacrifício substitutivo, aonde ali na cruz ele levou sobre si os nossos pecados, imputando, ou seja, atribuindo a sua justiça sobre aqueles que colocam a fé nele, na justiça dele, na obra dele. Nenhum de nós seremos salvos pelas nossas próprias obras, porque as nossas obras de justiça não passam de a nossa justiça não passa de trapos de imundície. Não tem valor nenhum. Ninguém é salvo porque é bom. Ninguém. Portanto, você jamais conseguirá salvação se não for por meio de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Portanto, você que está ouvindo esta palavra, que o Espírito Santo, se assim for a vontade dele, que ele te convença do pecado, da justiça, do juízo, que você se arrependa dos seus pecados, que você se volte para Cristo, se apegue a Ele com todas as forças, crendo nele, na justiça dele. Ele foi o único que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Todos os seres humanos são pecadores. Todos os seres humanos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós merecemos o inferno. Sabe por quê? Porque nós somos transgressores da lei de Deus. Nenhum de nós podemos dizer que não tem pecado. Todos nós pecamos. E os homens que não têm Cristo estão escravos do pecado, escravos, os vícios, a idolatria, a incredulidade, todas essas coisas são consequências de uma vida escrava do pecado. Você, meu amigo, minha amiga, não conseguirá sair dessa vida de escravidão sozinho. Eu sei porque eu vivi isso. Eu tentava de todas as formas fazer o certo, mas uma hora ou outra eu estava caindo nos mesmos erros e pecados, porque eu era um escravo do pecado. E não pense que somente o viciado em drogas, o viciado em álcool, o viciado em sexo, o prostituto, a prostituta. Não pense só que o corrupto do político, não pense que o criminoso, o assassino, o ladrão, somente esses homens merecem o inferno, não. Todos os homens merecem o inferno, porque todos nós somos transgressores da lei de Deus. E se somos transgressores, somos criminosos. E se somos criminosos, merecemos a condenação. É por isso que Jesus, ele recebeu a condenação em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele recebeu o castigo de Deus que era para nós recebermos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus é o único caminho. Aqueles que colocam a fé em Jesus, quando chegarem diante do tribunal de Deus, serão declarados justos, já são declarados justos, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Cristo. Você está entendendo? O porquê que você precisa de Cristo urgentemente? É a melhor notícia de todos os tempos. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Que nessa noite você tenha entendido pelo Espírito Santo, se assim for a vontade de Deus, e que você entregue a sua vida a Cristo desesperadamente. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo para ser salvo. E se você precisar de ajuda, procure-me no privado. Eu terei o maior prazer de ajudá-lo na fé, na caminhada. Se você morar longe de mim, eu instruirei você a procurar uma igreja séria, bíblica, que vai te conduzir nos caminhos desta peregrinação que todos nós estamos nessa jornada, nessa peregrinação até os novos céus e a nova terra que Deus tem preparado para nós. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado comigo até o final, tá bom? Eu quero orar por você. Senhor, eu quero orar por esta vida que recebeu esta palavra. Tanto os meus irmãos em Cristo Jesus, que eles sejam, Senhor, despertados pelo Teu Santo Espírito, se assim for a Tua vontade. Ó Deus, desperta-nos, Deus. Que nós, Senhor, sejamos despertados pelo Espírito, incomodados pelo Espírito, de tal forma, sejamos incomodados até, Senhor, que nós não tenhamos paz, até que nós, Senhor, desfrutemos do avivamento. Ó Deus, é o Senhor quem faz no Teu tempo, mas nós clamamos, nós desejamos, aviva a Tua obra, Senhor. Desperta-nos, enche-nos do Teu Espírito, para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu em meio ao mundo em caos. Que nós preguemos e proclamemos o Evangelho, tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas amedrontadas, em pânico, desesperadas. A mensagem do Evangelho é o remédio, Senhor. Nós somos uma comunidade terapêutica. Ó Deus, ajuda-nos, Deus, a sermos instrumentos em Tuas mãos nesse tempo, no nosso tempo, na nossa geração. E aqueles, ó Deus, que ouviram a mensagem do Evangelho, se for a Tua vontade, que o Teu Santo Espírito gere vida nessas pessoas, regenere-os, Deus, que haja conversão de fato, produzida pelo Teu Santo Espírito. Ó Senhor, salva para a glória do Teu nome, que eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado comigo até o final, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau. Deixa eu falar aqui alguns amigos, né, que se fazem presente. Quero mandar um abraço ao meu amigo, o presbítero Rômulo. Saudade de você, meu irmão. Manda um abraço para minha irmã Joeni, também para minha irmã Joeli e também para minha irmã Joeni e o nosso querido pastor amigo, pastor Benjamin. Um abraço ao Luiz Carlos Batista, meu cunhado. Deus te abençoe. Um abraço também ao querido amigo, reverendo Leni Erison. Um grande abraço. Ao Maximus, dá um abraço na irmã Elza, no Baruque, no Nicodemos. Um abraço também ao Ricardo. Obrigado, Ricardo. A Almira Teles, Deus te abençoe. Meu querido amigo, presbítero Alberto, da Igreja Presbiteriana Distância, Deus te abençoe. Um abraço também a Fernanda, missionária. Deus te abençoe, querida, você é uma bênção. Um abraço também ao meu amigo Neto, ao Jociclei Reis, também a Mona Viana, Deus te abençoe, querida. A Mona Lisa, não é isso? Deus te abençoe, viu? Obrigado por você estar aí. A Nina Gabriele, Nina, Deus te abençoe, que bom te ver por aqui. Ao meu amigo irmão Cirano, um abraço ao meu amigo Theo, a minha sobrinha Tainara. Um abraço também ao Lucas José, ao amigo irmão Ginaldo, Deus te abençoe, o vereador Ginaldo Lessa. Também um abraço ao Vinícius, meu primo, Vinícius Duran, a minha prima Leda Duran, lá em Buquim. Dá um beijo na minha prima a Rafaela, na Rafa. Vinícius, dá um abração, um beijo aí na minha prima querida, na sua mãe, tá? Na Aparecida. Também um abraço ao Jaidson. Um abraço, meu amigo. A Jaidson Araújo.
ao Tonho Gato, um grande abraço, meu amigo Tonho Gato. E também ao amigo, irmão em Cristo, Deco de Cristo, Vanderlan. A nossa querida irmã Miriam Guimarães, dá um abraço aí no amigo Miguel Viana, dá um abraço na sua mãe também, tá bom? Um abraço à minha querida amiga Renata Guimarães, que Deus te abençoe, Renatinha, tá bom? Um abraço à minha amiga Souza Feitosa, um abraço, né, ao Yara, Deus te abençoe, Yara, dá um abração no meu queridão amigo aí, no Paulão, saudades, viu, de vocês. Um abraço também ao meu amigo Marcos Melo. Marcos Melo, um grande abraço, querido. Marcos Melo, quase reverendo aí, já está se formando no JMC. Esse querido irmão lá da Igreja Presbiteriana, trabalhando na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um abraço ao meu amigo Paulo Reis. Aquele abraço, meu amigão. O Luiz Henrique. Deus te abençoe, Luiz Henrique. Alô, pastor Bruno. Tudo bem, Luiz? Deus te abençoe, tá bom? Deixa eu ver aqui mais, se tem mais alguém aqui falando. A Emanuela, Deus abençoe, Emanuela. Um abraço para você, obrigado. Ao Rafa Galvão, saudações, amigo Rafa. Ao Clévio Souza, Deus te abençoe, Clévio. Ao meu amigo, o presbítero da nossa igreja presbiteriana, Bom Pastor aqui em Osasco, que eu pastoreio. O presbítero Cavalcante, Luiz Cavalcante, um abraço. Um abraço ao amigo Márcio Ruben. Deus te abençoe, meu amigo. Teonomia política aí na área. Quem mais? Milena Alves. Deus te abençoe, Milena. Olha, a Lilian aqui. Um abraço, minha irmã Lilian, irmã Larissa e diácono Paulo. E irmãos também aqui da igreja que eu pastoreio. Minhas ovelhas queridas, né? Deus te abençoe. Amo muito vocês, irmãos. E lá no Facebook hoje não deu, né, para poder falar com vocês. Um abraço à minha amiga Lila Dias, também de distância, tá bom? Muito obrigado, meus amigos, por vocês terem ficado comigo até o final, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite, uma boa semana, que Deus os abençoe. Fica na paz.